Jeová também disse a Moisés: esta é a lei para o leproso no dia de ele ser declarado puro, quando for levado ao sacerdote. O sacerdote sairá do acampamento e o examinará. Se o leproso estiver curado da lepra, o sacerdote ordenará que ele traga 2 aves puras, vivas, madeira de cedro, tecido escarlate e hisopo, para a sua purificação. O sacerdote ordenará que uma das aves seja morta sobre um recipiente de barro, contendo água tirada de uma fonte. Depois ele deve pegar a ave viva, bem como a madeira de cedro, o tecido escarlate e o hisopo, e deve mergulhá-los no sangue da ave que foi morta sobre a água da fonte. Então ele aspergirá o sangue 7 vezes sobre aquele que se purifica da lepra, e o declarará puro. Depois soltará a ave viva em campo aberto. Aquele que se purifica terá de lavar suas roupas, raspar o corpo inteiro e se banhar em água, e assim ficará puro. Depois poderá entrar no acampamento, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia, ele deve raspar a cabeça inteira, o queixo e as sobrancelhas. Depois de raspar o corpo inteiro, lavará suas roupas e se banhará em água, e assim ficará puro. No 8º dia, ele pegará 2 carneirinhos sadios, uma cordeira sadia no 1º ano de vida, 3/10 de uma efa de farinha fina misturada com azeite, como oferta de cereais, e 1 log de azeite. O sacerdote que o declarar puro apresentará perante Jeová à entrada da tenda de reunião o homem que se purifica, junto com essas ofertas. O sacerdote pegará um dos carneirinhos e o oferecerá como oferta pela culpa, junto com um log de azeite, e os moverá para frente e para trás como oferta movida perante Jeová. Então ele abaterá o carneirinho no lugar santo, no lugar onde se costuma abater a oferta pelo pecado e a oferta queimada, porque assim como a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa pertence ao sacerdote, é algo santíssimo. Depois o sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o porá na ponta da orelha direita daquele que se purifica, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. E o sacerdote pegará um pouco do log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. O sacerdote molhará então o dedo da sua mão direita no azeite que está na palma da sua mão esquerda, e com o dedo aspergirá um pouco do azeite 7 vezes perante Jeová. Então, do azeite que restar na palma da sua mão, o sacerdote porá um pouco na ponta da orelha direita daquele que se purifica, também no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O que sobrar do azeite que está na palma da mão do sacerdote, ele porá na cabeça daquele que se purifica. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante Jeová. Então o sacerdote sacrificará a oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que se purifica da sua impureza, e depois abaterá a oferta queimada. E o sacerdote oferecerá no altar a oferta queimada e a oferta de cereais. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem e ele ficará puro. No entanto, se ele for pobre e não tiver recursos suficientes para isso, pegará um carneirinho como oferta pela culpa e o apresentará para oferta movida, a fim de fazer expiação por si mesmo
junto com a 10ª parte de uma efa de farinha fina, misturada com azeite, como oferta de cereais, 1 log de azeite, e 2 rolas e 2 pombos novos, conforme os seus recursos. Uma das aves será para a oferta pelo pecado, e a outra para a oferta queimada. No 8º dia, ele os levará ao sacerdote para ser declarado puro perante Jeová, à entrada da tenda de reunião. O sacerdote pegará o carneirinho da oferta pela culpa e o log de azeite, e o sacerdote os moverá para frente e para trás como oferta movida perante Jeová. Então ele abaterá o carneirinho da oferta pela culpa, e o sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o porá na ponta da orelha direita daquele que se purifica, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. O sacerdote derramará um pouco do azeite na palma da sua própria mão esquerda, e com o dedo de sua mão direita o sacerdote aspergirá um pouco do azeite que está na palma da sua mão esquerda 7 vezes perante Jeová. E do azeite que está na palma da sua mão, o sacerdote porá um pouco na ponta da orelha direita daquele que se purifica, e também no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, nos mesmos lugares em que pôs o sangue da oferta pela culpa. Então, o que sobrar do azeite na palma da sua mão, o sacerdote porá na cabeça daquele que se purifica, a fim de fazer expiação por ele perante Jeová. Então, conforme os recursos daquele que se purifica, ele oferecerá uma das rolas ou um dos pombos novos, o que a pessoa puder adquirir, como oferta pelo pecado, e oferecerá a outra ave como oferta queimada, junto com a oferta de cereais. Assim o sacerdote fará expiação perante Jeová por aquele que se purifica. Essa é a lei para aquele que teve lepra, mas não tem recursos suficientes para ser declarado puro. Então Jeová disse a Moisés e Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes dou como propriedade, e eu contaminar com lepra uma casa na sua terra, o dono da casa deve se dirigir ao sacerdote e dizer: há uma contaminação na minha casa. O sacerdote dará ordens para esvaziar a casa antes de ir examinar a contaminação, para que ele não declare impuro tudo o que houver na casa, pois o sacerdote entrará para examinar a casa. Ele examinará a área afetada. Se houver nas paredes da casa depressões verde-amareladas ou avermelhadas, e elas parecerem mais profundas do que a superfície, então o sacerdote irá à entrada da casa e porá a casa em isolamento por 7 dias. O sacerdote voltará no 7º dia e examinará a casa. Se a contaminação se tiver espalhado nas paredes da casa, o sacerdote dará ordens para que as pedras contaminadas sejam arrancadas e jogadas fora da cidade no lugar impuro. Então fará com que a casa inteira seja raspada por dentro, e o reboco e a argamassa que removerem devem ser jogados fora da cidade no lugar impuro. Depois colocarão outras pedras no lugar das pedras removidas, e ele fará com que a casa seja rebocada com outra argamassa. Mas, se a contaminação reaparecer na casa, depois de se terem arrancado as pedras, e depois de a casa ter sido raspada e rebocada, o sacerdote entrará e examinará a casa. Se a contaminação se tiver espalhado na casa, há lepra maligna na casa, ela está impura. Ele fará então com que a casa seja demolida, as pedras, o madeiramento e todo o reboco e a argamassa da casa, e providenciará que o entulho seja levado para fora da cidade, a um lugar impuro.
Mas quem entrar na casa em qualquer dia do isolamento ficará impuro até o anoitecer. Quem se deitar na casa deve lavar as suas roupas, e quem comer na casa deve lavar as suas roupas. No entanto, se o sacerdote for até a casa e vir que a contaminação não se espalhou, depois de a casa ter sido rebocada, o sacerdote declarará a casa pura, porque a contaminação desapareceu. Para purificar a casa da sua impureza, ele pegará 2 aves, madeira de cedro, tecido escarlate e hisopo. Ele deve matar uma das aves sobre um recipiente de barro contendo água tirada de uma fonte. Então pegará a madeira de cedro, o hisopo, o tecido escarlate e a ave viva, e os mergulhará no sangue da ave que foi morta sobre a água tirada da fonte, e aspergirá o sangue 7 vezes em direção à casa. E ele purificará a casa da sua impureza com o sangue da ave, a água da fonte, a ave viva, a madeira de cedro, o hisopo e o tecido escarlate. Depois ele soltará a ave viva fora da cidade, em campo aberto, e fará expiação pela casa. Assim ela ficará pura. Essa é a lei para qualquer caso de lepra, doença do couro cabeludo ou da barba, lepra na roupa ou na casa, e para inchaços, feridas e manchas, a fim de determinar quando algo está impuro ou quando algo está puro. Essa é a lei para a lepra. Jeová disse ainda a Moisés e Arão: digam aos israelitas: se um homem tem corrimento do órgão genital, esse corrimento o torna impuro. Ele está impuro por causa do seu corrimento. Quer o corrimento continue a sair do seu órgão genital, quer esse tenha ficado obstruído, o homem está impuro. Qualquer cama em que se deitar, aquele que tem um corrimento ficará impuro, e qualquer objeto que ele se sentar ficará impuro. Aquele que tocar na cama dele terá de lavar as suas roupas e se banhar em água, e ficará impuro até o anoitecer. Quem se sentar no objeto em que se sentou aquele que tem um corrimento, deve lavar suas roupas e se banhar em água, e ficará impuro até o anoitecer. Quem tocar no corpo daquele que tem um corrimento deve lavar suas roupas e se banhar em água, e ficará impuro até o anoitecer. Se aquele que tem um corrimento cuspir em algo puro, este terá de lavar suas roupas e se banhar em água, e ficará impuro até o anoitecer. Qualquer cela em que cavalgar, aquele que tem um corrimento ficará impura. Quem tocar em algo em que ele se sentou, ficará impuro até o anoitecer. E quem transportar esses objetos, lavará suas roupas e se banhará em água, e ficará impuro até o anoitecer. Se aquele que tem um corrimento tocar em uma pessoa, sem ter lavado as mãos com água, essa pessoa terá de lavar suas roupas e se banhar em água, e ficará impuro até o anoitecer. O recipiente de barro que for tocado por aquele que tem um corrimento deve ser quebrado, e qualquer recipiente de madeira deve ser lavado com água. Quando aquele que tem um corrimento ficar limpo do seu corrimento, ele contará 7 dias para a sua purificação, e terá de lavar suas roupas e se banhar em água tirada de uma fonte, e ele ficará puro. No 8º dia, ele deve pegar 2 rolas e 2 pombos novos e comparecer perante Jeová à entrada da tenda de reunião e entregar as aves ao sacerdote. E o sacerdote as oferecerá, uma como oferta pelo pecado e a outra como oferta queimada. O sacerdote fará expiação por ele perante Jeová por causa do seu corrimento.
Se um homem tiver uma emissão de sêmen, ele deve banhar todo o seu corpo em água e ficará impuro até o anoitecer. Ele terá de lavar com água a roupa e qualquer objeto feito de couro em que haja sêmen, e esses ficarão impuros até o anoitecer. Quando um homem se deita com uma mulher e tem uma emissão de sêmen, eles devem se banhar em água e ficarão impuros até o anoitecer. Quando uma mulher tem o fluxo de sangue do seu órgão genital, ela ficará impura por 7 dias por causa da sua menstruação. Quem tocar nela ficará impuro até o anoitecer. Tudo em que ela se deitar enquanto estiver impura por causa da sua menstruação ficará impuro, e tudo que ela se sentar ficará impuro. Quem tocar na cama dela deve lavar suas roupas e se banhar em água, e ficará impuro até o anoitecer. Quem tocar em qualquer objeto em que ela se sentou deve lavar suas roupas e se banhar em água, e ficará impuro até o anoitecer. Se ela se sentou na cama ou em outro objeto, aquele que tocar neles ficará impuro até o anoitecer. Se um homem se deitar com ela e tiver contato com a sua impureza menstrual, ele ficará impuro por 7 dias, e qualquer cama em que ele se deitar ficará impura. Se uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora do seu período menstrual, ou se seu fluxo continuar além do período do normal da menstruação, ela ficará impura durante todos os dias do seu fluxo, assim como nos dias da sua impureza menstrual. Qualquer cama em que ela se deitar durante os dias do seu fluxo se tornará impureza, como a sua cama durante a sua impureza menstrual. E qualquer objeto em que ela se sentar se tornará impuro, como acontece durante a sua impureza menstrual. Quem tocar neles ficará impuro e terá de lavar suas roupas e se banhar em água, e ficará impuro até o anoitecer. No entanto, se o fluxo tiver parado, ela contará 7 dias e depois ficará pura. No 8º dia, ela deve pegar 2 rolas ou 2 pombos novos e levará as aves ao sacerdote à entrada da tenda de reunião. Com uma delas, o sacerdote fará a oferta pelo pecado e com a outra uma oferta queimada. E o sacerdote fará expiação por ela perante Jeová por causa do seu fluxo impuro. Dessa maneira, mantenham os israelitas afastados das impurezas, para que na sua impureza não morram por profanarem o meu tabernáculo, que está entre eles. Essa é a lei sobre o homem que tem um corrimento, sobre o homem que fica impuro por ter uma emissão de sêmen, sobre a mulher que estiver impura por causa da sua menstruação, sobre o homem ou a mulher que padece de um fluxo, e sobre o homem que se deitar com a mulher que está impura.